Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é William Coelho. Se você é um inscrito, muito obrigado por estar participando aqui. E se você não é inscrito, é só clicar no botãozinho embaixo aí e fazer parte aqui do nosso canal. A gente está chegando aí a quase 800 inscritos e eu só tenho a agradecer a todos vocês, beleza? Vamos lá rumo aos 1000 inscritos, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui da atividade, né, da Unicef no Mar, eu vim trazer uma das atividades relacionadas aí a banco de dados. Aqui está o meu canal, é só clicar no botão de se inscrever aí embaixo e fazer parte, beleza? Aqui tá a atividade de banco de dados, tá? É tipo uma preparação. Eu acredito que essa atividade aqui ela não vai valer nota, por isso que eu estou trazendo para vocês as respostas da atividade que eu fiz, beleza? Essa atividade eu fiz agora há pouco e agora eu quero compartilhar com vocês o resultado relacionado aí a banco de dados, beleza pessoal? Aqui o enunciado da primeira questão fala o seguinte: os operadores do conjunto union, intersect e exception são usados para comparar e mesclar os resultados de duas expressões de colunas separadas, né? Por exemplo, se você quiser saber quais usuários compram e vendem em um site, né? Mas os nomes dos usuários estiverem armazenados em colunas diferentes, né? Ou então em tabelas, né, separadas. Você pode encontrar a interseção desses dois tipos de usuários. Se você quiser saber quais usuários do site compram, mas não vendem, por exemplo, né, você pode utilizar o operador exception, que faz essa busca. Para encontrar a diferença entre duas listas de usuários, se quiser criar uma lista com todos os usuários, independente da função utilizada, é só utilizar o union, que faz lembrar o nome união, né, em português. Union significa isso, beleza? Então aqui ele pergunta o seguinte: os operadores podem nos ajudar na seleção de registros, utilizando vários comandos select na mesma consulta. Nesse contexto, analise a lista de compras dadas a seguir e, após sua análise, assinale a alternativa que contenha a lista resultante de produtos, caso aplicasse o comando intersection entre elas, beleza? Então ele dá duas listas aqui com alguns produtos e aí passa aqui a alternativa. Bem, por que eu escolhi tomate e carne? Aqui o intersection ele é o seguinte: intersection permite uma intersecção entre as consultas, ou seja, seria como exibir somente os registros que as duas consultas têm em comum. Então a gente vendo aqui a lista, a gente consegue notar que tomate tem nas duas listas, né? E carne também tem nas duas listas. Então logo o comando intersection ele retornaria isso, beleza? Vou passar para a próxima, a segunda questão. Ele fala o seguinte: a sigla significa Structured Language, SQL, que em português é traduzida como linguagem estruturada de dados. Como o próprio nome já diz, é uma linguagem de programação voltada para a manipulação de dados em SGBDS, que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Beleza? A linguagem SQL nos permite minerar dados de maneira que o resultado possa ajudar a empresa de maneira mais eficiente, ou até mesmo qualquer pessoa que utilize isso. Partindo disso, analise o comando a seguir juntamente com as afirmações, beleza? Então ele bota aqui um script, né, um pequeno script: select nome from convidado, né? Seleciona o nome da tabela convidados. Exception seleciona o nome da tabela from presente, tá? Então select nome from presente. Então ele dá aqui as opções. Primeira opção: o resultado será o nome de todos os convidados. Segunda opção: o resultado será o nome de quem foi convidado mas não está presente. Terceira opção: o resultado será o nome de todos os presentes. E quarta opção: o resultado será o nome de quem está presente mas não foi convidado. Então aqui a gente faz o seguinte: o que é o exception? O exception, segundo aqui este livro, fala o seguinte: quando se quer que apareçam os registros da tabela A, por exemplo, né, uma tabela A, que não são iguais ao da tabela B, temos a opção de subtrair os registros utilizando o exception. O que é isso? Então a gente vai subtrair os registros de uma tabela e de outra. Então a gente convidou uma pessoa e a gente vai subtrair da tabela de presentes. Então só vai aparecer automaticamente os presentes. Então vamos ver se tem isso. O resultado seria o nome de todos os presentes. Então a gente clica aqui
marcando a opção 3, beleza? Próxima questão, ele dá o seguinte: SQL é uma linguagem de programação usada por quase todos os bancos de dados relacionados para consulta, manipular e definir dados e fornecer controle de acesso. O SQL foi desenvolvido pela primeira vez na IBM nos anos 70, né, com a Oracle como principal contribuinte, o que levou à implementação do padrão SQL Ancient, né, e o SQL estimulou muitas extensões das empresas da IBM. A Oracle e a Microsoft, embora o SQL ainda seja amplamente usado hoje em dia. Novas linguagens de programação estão começando a aparecer. A partir do conhecimento adquirido, analise o conjunto de tabelas abaixo, beleza? Então a gente vai ver aqui a tabela, tem a tabela A e uma B e uma C, né? Então ele fala o seguinte: para termos o resultado da tabela C, devemos utilizar o que? Qual o comando utilizar, né? Então a gente vai ver isso. Eles colocaram as opções e foi o seguinte: select from, join select from B, select from and join select from B, select from exception select of from B, select from and distinct selection from B e selection from unition all select from B. Beleza? Aqui a gente consegue ver o seguinte: esse cisternido aqui, esse joguinho, asterisco, significa tudo, tá? Então seleciona tudo from A, seleciona tudo da tabela B, from B, beleza? Então seleciona tudo da tabela A e seleciona tudo da tabela B, tá? Basicamente o que é isso? Esse join aqui é a comparação, tá? A comparação da A e da B. Mas basicamente é o seguinte: o union, ele vai unir, mas não vai mostrar as duplicidades. Então na tabela B a gente pode, na tabela C a gente pode ver o seguinte: tem banana, tem damasco, abacate, tem maçã, uva, cereja, laranja e laranja. Então tem duas laranjas sendo aí uma duplicidade, né? Então a gente já sabe que o union não vai ser, porque o union ele não permite duplicidades. O exception ele é uma exceção. O distance eu também não sei o que é, a gente vai pesquisar depois. E o union out é aqui a união de todos com a duplicidade, né? Então ele vai dar uma duplicidade aí nos dados, que tiver dados duplos ou mais, né? Ele vai aparecer todos os dados, não importa quantas vezes apareça o mesmo dado. No caso, laranja apareceu 2 vezes e ele colocou 2 vezes laranja. A opção certa é essa. Beleza? Esse distância a gente vai pesquisar aí, a gente vai deixar, vocês vão deixar no comentário aí o que é que significa isso, tá? Eu não sei também, a gente vai pesquisar e vocês vão deixar no comentário. Ele fala o seguinte aqui na quarta questão: ele pede, analisando o modelo relacional, as entidades não podem ficar isoladas, uma vez que as informações devem estar organizadas de maneira que permita o acesso de forma integrada. Acerca desse assunto, assinale a alternativa das tabelas a seguir e assinale a alternativa correta, beleza? Tem funcionário, tem alocado, projeto e embaixo tem função. Então ele pergunta qual é esse estilo aqui de relacionamento, né? Qual é esse estilo aqui de diagrama, beleza? Diagrama de relacionado. Trata-se de um relacionamento recursivo, unitário, um ternário, um binário, um nulo. Basicamente é um ternário porque tem três entidades sendo relacionadas numa unificação, beleza? Então alocado, né? Então é ternário. O unitário é um mesmo, recursivo é quando ele mesmo se relaciona, beleza? Beleza, a próxima questão, quinta questão e última, né? Em alguns momentos podemos ter a necessidade de consultar informações pertencentes a mais de uma tabela, que são obtidas com a execução de mais de um comando. Partindo desse assunto, assinale o comando SQL e as afirmações a seguir. Então ele fala o seguinte: select nome from tabela 1, union select nome from tabela 2, beleza? Então ele fala o seguinte: o resultado dessa comando será a união dos registros. O resultado deste comando será a união dos registros das duas consultas, retornando registros em duplicidade. Eu falei agora há pouco sobre o unition. Quando tem o unition, só o unition, significa que ele não seleciona, não traz também as duplicidades. Então a gente já consegue ver aqui que ele não retorna as duplicidades, beleza? A alternativa correta é a alternativa 1.
Beleza, pessoal? O vídeo estourou e é isso. Eu queria trazer isso para vocês. Ele vai ficar aí, todo esse material vai ficar na pasta do canal, como sempre. Então é só acessar o próximo link aí, o primeiro link está embaixo, e conferir toda a questão com mais calma, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso. Falou, valeu, tchau.